quando eu comecei a ver que essas pessoas tinham uma vida comum dentro das suas especificidades, eu disse, eles têm, por que eu não? Aí lembra daquele sonho que eu te falei, que eu tinha antes de cursar uma faculdade, de poder fazer cursos, de voltar a ter uma vida produtiva? Eu agarrei isso com unhas e dentes. O canal Escute e Veja traz a terceira parte da entrevista com o Marcos Rodrigues, que trabalha no setor Braille da Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Ele está sentado, veste uma camisa azul e atrás dele há um estante com livros em Braille. A logomarca do canal é o perfil do rosto de uma mulher, desenhado em preto e branco com traços de xilogravura. Primeira coisa que eu fiz, o meu professor de informática estava cursando pedagogia. Eu fui até ele perguntar como era que ele estudava. Ele é cego, eu queria saber. E eu passei 6 meses fazendo praticamente uma sabatina com ele. E ele sempre solícito me respondia. No semestre depois, eu entrei na faculdade. Detalhe, foi ele quem me ajudou a entrar aqui no setor Braille. Foi ele que me apresentou a diretora daqui. E aí eu entrei na faculdade, tinha feito esse curso de informática com ele, utilizando um leitor de tela no computador. E é interessante que a preocupação que antes era uma, agora se transformou em outra. A preocupação agora é como é que eu vou fazer para me adaptar. Como é que eu vou estudar por sistema de voz? Como é que eu vou conseguir lidar? Porque 85% das nossas apreensões, do nosso conhecimento, vem através da visão. O meu tinha mudado o foco. Tinha que ir para a audição. Como é que eu vou fazer tudo isso? Eu tive que aprender. E aprendi. Estudei. Terminei faculdade. A graduação. Achei que era pouco. Quis a especialização e continuando aqui, trabalhando aqui no setor Braille. E aqui no setor Braille sempre aprendia uma coisa nova. Porque também aqui, além de mim, trabalha mais uma amiga. Ela é cega. Ela é pedagoga. E a gente troca muitas experiências. E é muito importante essa questão da vivência com as pessoas do seu meio. Essa troca de experiência com as pessoas do seu meio. Hoje eu sou noivo. A minha noiva ela é psicóloga do Centro de Medida Socioeducativa e ela é cega. E também é uma outra pessoa que traz muita força, que me mostra que temos todos desafios, mas que a gente não deve baixar a cabeça. Que pelo contrário, a gente precisa lutar. Reforço novamente. O problema não é a deficiência que está no corpo, mas é a deficiência que está na sociedade. A deficiência que impõe padrões. A deficiência que determina o que é belo e o que é feio. A deficiência que faz com que as pessoas se sintam pormenorizadas. Essa deficiência que está na sociedade. E não a deficiência que está no cadeirante. Não é a deficiência que está na pessoa muletante. Não é a deficiência que está no cego. Não é a deficiência que está no surdo. Por exemplo, se um cadeirante chega num local para ser atendido e nesse local tem uma escada, esse cadeirante tem uma deficiência. Porque o direito de vir dele é impedido por causa daquela escada. Agora, se esse mesmo cadeirante chegar nesse mesmo local e se ao invés de uma escada tiver uma rampa, a deficiência desse cadeirante não existe. Porque o acesso a ele está garantido. A especificidade do corpo dele, ou seja, a forma dele ser cadeirante, não é um problema. O problema é o acesso que deveria ser garantido a essa pessoa e não é. Como o nosso acesso, por exemplo, à leitura, o material disponibilizado em braille, o material disponibilizado em áudio, o material disponibilizado
em formato digital. Esse material ele tem que ser ampliado, ele tem que ser maximizado para nós. Como os surdos. Imagina uma pessoa surda com um atendimento psicológico. Ter que falar das suas dores espirituais para um intérprete, que muitas vezes ele pode nem conhecer, ou ela, para esse ou essa intérprete passar para um psicólogo. Ou no caso, uma mulher surda vai fazer prevenção. Chega a um ginecologista ou a uma ginecologista e ela vai falar sobre algo dela, algo íntimo dela, que tem que passar para um intérprete ou para uma intérprete para que seja repassado para esse ou para essa profissional. Olha o tamanho da coisa. Será que a deficiência é a surdez dela? Ou será que a deficiência é a impossibilidade de comunicação entre ela, a pessoa surda, com o profissional da saúde? Eu vejo deficiência por esse lado. Para ter uma mudança de coração e mente, para ter uma mudança de concepção sobre humanidade mesmo, sobre concepção humana, sobre diferenciação, sobre equidade, sobre dignidade, sobre direito, a gente precisa ter uma mudança societária. A gente precisa ter uma mudança de compreensão sobre o ser humano. É uma frase que eu sempre digo, eu nunca esqueço, que uma professora me falava. Um cachorro nunca precisa fazer curso de cachorrinização para aprender a ser cachorro. Nem um gato de gatinização para aprender a ser gato. Mas o ser humano é o único ser que necessita fazer um curso de humanização para aprender a ser o que ele deveria ser por essência, humano. No Brasil a gente tem 2 línguas oficiais, o português brasileiro e a língua brasileira de sinais. Muitas instituições colocam o inglês, nada contra o inglês, francês, espanhol, tem que ser mesmo. Mas por que não a Libras? Por que não? Ela não deve ser, por que ela não deve ser posta, inclusive dentro das nossas escolas, como disciplina, desde as séries iniciais da educação básica até o ensino superior? Por que não reconhecer as pessoas videntes, as pessoas que têm visão perfeita, reconhecer o sistema Braille, todas? Por que não popularizar tudo isso? Ter nas faculdades, um curso que fale sobre inclusão, sobre acessibilidade, que fale sobre humanização mesmo. Se eu te contar que em Portugal isso já acontece, o curso superior, inclusive de pedagogia lá em Portugal, ele tem inserido um curso sobre inclusão nele. Não é como aqui no Brasil, que no curso de pedagogia a gente tem cadeiras. Em alguns cursos de humanas, ciências sociais aplicadas no caso, você vai ter uma cadeira específica de Libras, 6 meses. E é uma ou são 2 vezes por semana que você tem. Então assim, isso é pouco para outro ser humano. Isso é pouco, porque assim, coisas que você acha corriqueiro de você olhar para um canto, direcionar a sua visão para lá e enxergar, outra pessoa não enxerga. E outra pessoa também tem um poderio financeiro, digamos, igual ao seu, melhor do que o seu, queira comprar. Outra pessoa tem o mesmo poderio financeiro ou um poderio mais, digamos assim, voltado a gostos por cores, cheiros, sabores, essas coisas, e queira ter o direito a acessar aquilo ali. Por que não? Por que é ampliado para uns e negado para outros? Se fosse por mim, acabariam-se as escadas. Não existiria mais escada, agora é rampa. A rampa, para mim, ela é um exemplo tão grande de acessibilidade. Eu sei que ela é um exemplo simplório, mas ela é um exemplo tão grande que a mulher grávida, que tem mobilidade reduzida, que muitas vezes incha e tal, fica meio difícil o movimento, passa por uma rampa. Mas bota a mulher grávida para subir uma escada. É difícil. É difícil. Um idoso, que você, numa rampa,
O idoso, eu estou falando de uma rampa acessível, eu não estou falando de uma rampa, parece rampa de salto, não, exatamente. Falando de uma rampa acessível. Um idoso, ele sobe uma rampa, agora bota uma escada. E aqui na Pedro I, já descendo ali, esquina com Conde Deu, você vai passando ali a Praça dos Leões, tem uma rampa e tem uma escada. A rampa de lá é para quem quer morrer, dano mortal. Então, são ridículas, fora os pisos táteis, né, que são pisos para pessoas de guia e de referência e para pessoas com deficiência visual, para cegos, por exemplo, que os meninos vão com a bengala ali deveria ser para os meninos nem andar de bengala. É um piso tátil que é uma guia para eles, para poder se referenciar. Eu já vi muitos inúmeros que vão dar direto a poste. Que quando tem uma referência, um poste, por exemplo, eles dobram assim nos 45 do segundo, já beirando o poste. Tu sabe por que muitas vezes acontece isso? Porque nós não somos chamados para participar dessas obras. Aí entra aquela máxima do nada sobre nós sem nós. Outro ponto. Os nossos representantes, eles têm, é obrigação deles, de serem inclusivos e acessíveis. De ouvirem, e não só ouvirem, mas de executarem. Aí vai para além da normativa jurídica da Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015, que pode-se ter qualquer normativa jurídica que eu te cite aqui do mundo que a gente tem. Mas se a gente não tiver humanidade, não adianta. Pode-se ter a lei que quiser. Fim da terceira parte da entrevista gravada em 30 de julho de 2019 com o Marcos Rodrigues, que trabalha no setor Braille da Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Edição: Tiago Daniel. Organização: Natércia Rocha.